Fantástico. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Hoje é a nossa segunda aula de desenvolvimento, tá? Hoje a gente vai trabalhar estratégias de argumentação, retomar um pouquinho da aula passada, questão da estrutura do desenvolvimento, tá? Não ficou nenhuma dúvida da semana passada, não? Então, vamos começar. Com relação às redações, gente, não se esqueçam, tá, de sempre tirar a ideia de pessoalidade de vocês, tá? Não se esqueçam que a redação ela não é escrita por vocês, ela é fundamentada. Então, tirem um pouquinho da ideia, porque eu tô vendo algumas redações ainda que estão trazendo a questão da primeira pessoa, tanto no plural quanto no singular. Então, assim, tome um pouquinho de cuidado com isso, que isso traz um viés um pouco pessoal para o texto de vocês. É lógico que o texto tem que ter a marca de autoria, que são os conectivos característicos de vocês, as 10 características de vocês, mas sempre se lembrem de tirar o máximo que vocês conseguirem da questão da pessoalidade, tá? Então, retomando um pouquinho da nossa aula passada, o que tem que ter em um desenvolvimento de vocês? O tópico frasal, que seria uma frase que é um resumo do seu argumento, que é tudo aquilo que vai ser trabalhado, é um resumo do seu parágrafo de desenvolvimento, uma explicação, que é uma apresentação da ideia do texto de vocês, do porquê que vocês estão usando aquela ideia e de como aquela ideia acontece, e uma exemplificação. Essa exemplificação ela pode ser utilizada, é a fundamentação do argumento de vocês, é o peso do argumento de vocês, é a prova de que o que vocês estão falando de fato acontece e tem dado para provar isso. Então, não se esqueçam de sempre fundamentarem, de sempre colocarem um exemplo, uma citação, alguma coisa nesse sentido, e de concluírem sempre os parágrafos de desenvolvimento de vocês. Então, sempre tenham esse esqueminha no planejamento de texto, com o tópico frasal, com a explicação da ideia de vocês, do porquê que vocês estão usando aquele argumento, da exemplificação, que é o ponto principal do parágrafo de desenvolvimento de vocês, e da conclusão desse parágrafo. Nunca se esqueçam de concluir a ideia, tá? Porque às vezes essa ideia fica solta e isso faz com que vocês percam ponto na questão de coesão, de seleção de argumentos, de fundamentação desses argumentos. Então, sempre concluam esses parágrafos de desenvolvimento, tá? Hoje, aqui o desenvolvimento é sempre dividido em desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, do jeito que vocês preferirem. Causa-consequência, desafio 1, desafio 2, problema 1, problema 2, caminho 1, caminho 2. Então, selecionem isso da melhor forma para vocês, mas sempre com a progressão do texto, causa e consequência no contrário. Desenvolvimento 1 mais fraco que o desenvolvimento 2. O desenvolvimento 2 tem que ser um desenvolvimento um pouco mais forte, um pouco mais conciso, tá? Um desenvolvimento que vocês sabem trabalhar mais, porque isso pesa, o texto de vocês fica melhor quando a ideia 1 é mais fraca que a ideia 2. A ideia 1, ela traz menos, mesmo que seja uma escrita um pouco menos trabalhada, uma coisa que vocês ainda não conseguem desenvolver tão bem, então tragam sempre essa ideia no parágrafo 1. E uma ideia mais forte, um argumento mais forte, uma citação mais forte, um dado mais forte no desenvolvimento 2, tá? A esquematização das ideias e dos argumentos tem que estar presente no desenvolvimento de vocês, tá? Então, sempre esquematizem essas ideias, sempre trabalhem essas ideias e entendam que fato é diferente de argumento. O fato, ele é usado no tópico frasal. No tópico frasal, você apresenta um fato. Por exemplo, a violência urbana no século XXI tem aumentado. Isso é um fato. Por que isso acontece? Como que isso acontece? O que prova que isso acontece? Isso tudo fortalece o texto de vocês.
Então, tragam um fato, mas expliquem o porquê do fato, tá? Porque o fato, ele só tá ali, ele existe. Mas o que o fato tem a ver com o meu texto? O que o fato tem a ver com a minha ideia? Então, discorram sobre o fato e tudo o que vocês escrevem tem que ser fundamentado. O que é a fundamentação do que vocês escrevem? É a citação que vocês usam, é o dado que vocês trazem, é a alusão histórica que vocês constroem no texto. Então, tudo o que vocês escrevem tem que ser fundamentado e tem que ser explicado, porque isso faz com que o texto de vocês fique amarrado, tá? Então, nunca joguem um fato e não expliquem. Nunca joguem uma citação e não digam por que ela tá ali. Nunca coloquem um dado e não tragam esse dado para dentro do texto. Então, sempre fundamentem os parágrafos de desenvolvimento, principalmente, e sempre expliquem o porquê que vocês estão usando aquilo, tá? Porque eu não sei, eu, corretora, não sei o que você quer dizer com aquela ideia, você sabe. Você entende, e às vezes a gente tem a ideia muito clara na nossa cabeça, mas na hora de colocar no papel, ela fica meio embananada, ela fica meio solta, meio perdida. Então, fundamentem tudo, expliquem tudo, como se você estivesse explicando para uma pessoa que nunca tivesse ouvido falar daquele tema, que nunca tivesse ouvido algum argumento daquele tema. Então, expliquem e fundamentem tudo o que vocês vão escrever, tá? Não se esqueçam disso. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de argumentos que podem ser utilizados dentro do desenvolvimento. Então, o primeiro é o raciocínio lógico, que você vai utilizar algum comentário que ele é lógico do que foi exposto anteriormente. Então, por exemplo, o aumento da violência urbana, que eu tinha falado, né? O aumento da violência urbana ocorre, né, nas cidades brasileiras, e aí eu trago um raciocínio lógico sobre isso, né? Do porquê que isso acontece. Aí eu uso um fato como exemplo, né? Aí eu uso um exemplo de algum assalto que tenha ocorrido nos últimos tempos, de alguma coisa como, vamos supor, da evasão escolar que vocês escreveram há um tempo atrás. Eu uso o exemplo do ensino remoto, que causa muita evasão escolar, porque muita gente não tem acesso à internet, ou então muita gente não tem acesso a um computador de qualidade, a um lugar de qualidade para estudar. Então, eu trago um fato exemplo. Eu trago um argumento histórico, uma alusão histórica, algo que aconteceu no passado, que remete àquele tema, que traz aquele tema para o presente, tá? Eu posso usar também uma ilustração fictícia, isso é muito bom, porque é uma coisa muito próxima a gente, é uma coisa muito fácil da gente visualizar, é uma coisa muito fácil da gente ter contato. É a questão de filme, série, música, arte, novela. Então, eu quero colocar um filme, eu quero colocar uma música que eu ouvi que fala exatamente sobre isso. Pode trazer e usa isso como fundamentação, porque é uma coisa que você vai saber falar, é uma coisa que você vai saber discorrer sobre. Então, é uma coisa que eu sempre falo para vocês. Escrevam sobre coisas que vocês sabem. Não usem autores que vocês não conhecem, obras que vocês não sabem o que tá falando. Pensadores que vocês nunca ouviram falar, que vocês só leram uma frase pronta na internet. Porque, às vezes, isso faz com que o argumento de vocês perca a autoria, a legitimidade e o propósito. Então, às vezes eu quero colocar um autor para falar sobre aquilo, mas a frase que ele diz entra no meu tema, mas o contexto com que ele disse não entra. E, às vezes, o corretor sabe. E aí ele fala, nossa, esse repertório aqui é improdutivo. Não cabe nesse texto. Porque ele só pegou essa frase, o contexto da frase não era esse, a questão da frase não era essa, o pensamento do autor não era exatamente esse que ele quis dizer, então, talvez por não conhecer todo esse histórico, o meu repertório fica improdutivo. Um repertório que poderia ser utilizado bem, ele se torna improdutivo. Então, sempre coloquem sobre coisas que vocês sabem falar e sobre argumentos que vocês têm contato. Tem a ilustração real também, que é questão de documentário, de notícias. Aqui a gente traz também questão de jornal. Eu li um jornal. É por isso a importância de vocês estarem sempre muito atualizados, principalmente nesse ano.
tá? Estejam atentos a jornais, notícias, que isso tudo é muito repertório que vocês podem utilizar. Há outras aulas, eu tenho certeza que na aula de geografia vocês têm alguma coisa sobre a atualidade, então peguem muito isso, utilizem muito isso dentro da redação, isso mostra que vocês estão preparados para o tema e que vocês sabem de uma coisa que ela está acontecendo aqui, agora, né? Não é uma coisa muito antiga. Às vezes o problema da alusão histórica é que ela traz uma coisa muito no passado. E isso faz com que, ele sabe muito do passado, mas às vezes se você traz um argumento que aconteceu há pouco tempo, então há poucos meses ou há 2 anos atrás, mostra que você está atento no que está acontecendo no teu país, no mundo, agora. Então, se atentem muito a essas ilustrações reais, que elas dão uma ênfase muito grande no texto de vocês, tá? Argumentos de autoridade. Esses argumentos aqui são geralmente os mais utilizados. No meu ponto de vista, ele e a alusão histórica eram os que eu mais utilizava, porque para mim era muito mais fácil. Então, trazer referência de algum especialista, de algum médico, de algum economista, de alguém que seja especializado na área de lei, né? Como eu faço direito, então assim, eu sempre gostei muito de Constituição, de lei, dessas coisas, então sempre foi muito fácil para mim utilizar. E assim, a lei a gente pode utilizar muito porque ela rege tudo e ela promete muito. Então, assim, a gente pode utilizar muito a lei, o artigo 5º da Constituição, a gente usa em quase todos os casos, em quase todos os temas, ele abrange. Então, assim, o direito à vida, um ensino de qualidade, à saúde, a um transporte público de qualidade, né, na questão que vocês trabalharam na semana passada, retrasada, de mobilidade. Não sei se vocês já falaram disso, mas enfim, questão, tudo é prometido na lei. Então, utilizem muito, porque não é uma coisa muito difícil e é uma coisa que pesa muito também no texto de vocês. Instituições, organizações, mas tudo isso sempre ligado ao tema, tá? Tudo isso sempre muito conectado com o tema que vocês estão escrevendo. Dado estatístico, que é dado do IBGE, números gerados por outro tipo de pesquisa que vocês tenham visto. Então, utilizem tudo que está ao redor de vocês. Às vezes a gente fica perdido e fala assim, nossa, eu não tenho repertório. Eu não tenho repertório nenhum para usar nesse tema. Tem. Você tem sim, porque você já sabe, você já ouviu falar daquilo, em algum momento da sua vida você já se deparou com aquele tema. Em algum momento você já ouviu falar daquilo. Pode ser que você não tenha ouvido daquela forma, com aquelas palavras, com aquele peso, mas alguma coisa você sabe, alguma coisa você consegue lembrar daquilo. E é sempre uma coisa que vocês usam muito. Repertório que dá para você usar para muita coisa. Igual, artigo 5º da Constituição dá para você usar para muita coisa. Tem filósofo que fala determinadas coisas que dá para você usar para vários temas. Então, sempre tenham essas cartas na manga de vocês, para que na hora vocês não se assustem com o tema. A gente nunca sabe exatamente qual tema que vai cair. A gente faz suposição, eu acho que muita gente faz suposição de qual tema que vai cair no Enem, mas sempre tenham esses dados, esses autores, essas obras que dá para você usar em muitas ocasiões, em muitos momentos, em muitos temas, e sempre tenham esses argumentos separados muito por nicho, né? Tá falando de saúde? Meu tema? Eu tenho determinados repertórios. Tá falando de economia, desenvolvimento, urbanização, de ciência, alguma coisa nesse sentido, educação. Então, sempre tem uns argumentos separados nesses nichos e sempre estejam atentos a todas as aulas, que qualquer aula, qualquer tema, qualquer coisa que vocês tragam é repertório, tá? Qualquer coisa de qualquer matéria sempre vai ser repertório, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns desenvolvimentos que estão usando aqueles argumentos, tá? O primeiro é sobre... Aí eu trouxe os 2 desenvolvimentos hoje, tá? Na aula passada eu trouxe só um desenvolvimento, hoje eu trouxe 2, que seria desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, dentro de uma mesma redação, tá? Aqui a pessoa traz o fato problema, que seria o problema causado pela epidemia de suicídio no Brasil. E
no outro parágrafo, ela traz o fato solução. Então, dá para vocês utilizarem também dessa forma. Além dos clássicos causa, consequência, desafios, caminhos, dá para vocês utilizarem problema, solução, contanto que vocês tragam uma solução no outro parágrafo, tá? Para o texto não ficar perdido, para o texto de vocês não ficar faltando alguma coisa. No caso aqui, a pessoa começa com o tópico frasal e com uma parte um pouco mais fraca, que seria, diante do aumento das mortes autoprovocadas no Brasil, o estigma do suicídio sufoca a tentativa de qualquer desabafo, quer pelo aparente preconceito familiar, quer pela ignorância estatal quanto ao dilema mental do indivíduo. Então, ele começa com uma parte mais fraca, que seria só uma exposição daquilo que ele vai falar. Depois, ele traz uma prova de que aquilo que ele falou é verídico, que o aparente preconceito familiar, a ignorância estatal, quanto ao dilema que aquele indivíduo que pretende cometer o suicídio sofre, certo? Aí aqui ele traz um dado, nessa lógica camuflada, a Secretaria de Estado da Saúde registrou 3.800 suicídios entre 2010 e 2016. Esse número é certo? É 3.800. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja 3.800, pode ser que seja muito abaixo, pode ser que seja muito acima, mas é uma média. Então, se atentem a isso. Vou colocar um dado, não tenho certeza, coloco uma média. Tá? Não coloco ele muito acima, não coloco ele muito abaixo. Portanto, o número de mortes chancela o desprezo, a banalização para com o martírio das vítimas em seu silêncio de morte. Desse modo, a agonia ruidosa do ímpeto suicida cala o desejo pela vida. Então, lembrem-se sempre de concluir o parágrafo do desenvolvimento de vocês, tá? Usem o conectivo, nesse caso, ele usou desse modo. Então, não se esqueçam de utilizar o conectivo para concluir o parágrafo de desenvolvimento de vocês e sempre concluam o parágrafo de desenvolvimento para a ideia não ficar perdida, tá? No fato solução, ele traz que, com o desejo de corações aflitos pelo fim da existência, almas angustiadas ceifam suas vidas, seja pela mudez afetiva do lar, seja pelo abandono institucional. No caso aqui, ele retoma um pouco do que ele tinha dito antes, da questão do Estado e da família abandonar as pessoas que estão passando por esse tipo de situação. Então, ele retoma um pouco daquilo que ele já tinha falado e trabalha um pouco mais com isso, certo? Nessa lógica de esquecimento e descaso, a psicóloga Anita Bacelar já predissera: o suicídio não é uma opção, porque a pessoa é forte ou fraca, é um ato de desespero. Assim, vale a pena escutar o potencial suicida. Então, nesse caso, ele traz uma especialista na área, uma psicóloga. Às vezes a gente não tem uma ideia de uma psicóloga propriamente dita, como ele trouxe, né? Então, assim, às vezes a gente não lembra, ou então a gente não teve contato com esse tipo de repertório, mas a gente sempre sabe de algum médico que pode falar alguma coisa na área, de algum especialista, ou então quando a gente está tratando de casos de economia, ou então de saúde, a gente sempre lembra de alguém que pode ter falado alguma coisa nessa área. Então, guardem isso e tragam isso para a redação. Desse modo, a filosofia do ouvir se infiltra pelos rígidos e, por vezes, mucos púlpitos e pelas relações íntimas de sobrevivência. Então, aqui, ele finaliza mais uma vez nesse caso aqui. Lembrem-se de não repetir conectivo de conclusão. Ele usou desse modo no primeiro parágrafo do desenvolvimento e ele usa desse modo no segundo parágrafo de desenvolvimento também para concluir, como ideia de conclusão. Então, fiquem atentos a isso. Isso perde ponto, tá? Pode ser que caia 40 ou pode ser que não caia. Porque lembra que eu falei para vocês que lá quando a gente trabalhou com competência, que um desvio só, no caso de repetição de conectivo, não diminui tua nota? Pode ser que não diminua, mas tem que ser um só.
Aí você corre o risco de repetir um conectivo e perder 40 pontos perder 80 pontos porque você fez algum outro erro, alguns outros erros dentro dessa ideia. Então, fiquem atentos a não repetir conectivo dentro do texto. Então, marquem sempre os conectivos com uma cor diferente, ou então, no rascunho de vocês, risquem ele, como no Enem a gente pode usar caneta de outra cor, risquem os conectivos para vocês conseguirem visualizar depois, porque chega uma hora no texto que a gente leu tanto aquilo que a gente nem percebe mais onde a gente está errando. Que coisas que parecem óbvias para a gente nem vê que está errando, nem vê que está repetindo. Então, grifem os conectivos que vocês forem usando na redação para que vocês não repitam e não corram risco de perder até 80 pontos só por conta disso, tá? E aqui temos um outro tema, que é o desafio da formação educacional de surdos no Brasil. O autor começa assim: outro aspecto a ser discutido são os cursos de licenciatura voltados para a formação do profissional que atuará como professor, que apresentam uma defasagem no ensino de metodologias que respeitem a condição de pessoas deficientes como surdos. Então, aqui ele traz um tópico frasal. Qual que é a ideia dele? Qual deve ter sido a tese dele? A defasagem no ensino e os professores despreparados para lidar com esse tipo de realidade, com os surdos. Então, essa com certeza foi a tese dele, e ele traz um resumo de tudo aquilo que ele vai falar no texto no tópico frasal. A formação do profissional não é capaz de lidar com essa realidade, e eles não têm metodologia para lidar com isso. Então, ele traz aqui um resumo de tudo que ele vai trabalhar dentro do desenvolvimento. Aí ele continua: devido a isso, os docentes não são aptos a atender às necessidades específicas desse aluno, o que acaba os desmotivando. Entende o que ele explicou, o porquê que aquilo é importante, cabe no tema. Por que o fato da formação do professor não ser capaz de encarar essa realidade é importante para a formação educacional do surdo? Porque isso acaba desmotivando. Ele não tem o apoio e ele não tem a base para continuar estudando. Então, isso acaba desmotivando e, como consequência disso, as taxas de evasão escolar crescem. Então, a gente vê muito surdo que não consegue se formar por conta do despreparo dos professores que não tiveram isso nem nos cursos de licenciatura. Então, ele traz a consequência do que foi resumido no tópico frasal, entendeu? Então, sempre expliquem. Nesse caso, ele trouxe a consequência, mas vocês poderiam trazer outras ideias, mas sempre expliquem o porquê que, nesse caso, a falta de formação profissional boa dos professores pode ser uma das responsáveis pela evasão escolar dos surdos no nosso país. Tá? Aí ele traz agora um dado para comprovar tudo isso que ele falou. Então, ele traz que em 2010, o censo apresentou dados que apontam que 61% das pessoas com deficiência, com 15 anos ou mais, não possuem ensino fundamental completo ou não tiveram acesso a qualquer nível de instrução. Não sei se é 61% mesmo, mas pode ser uma média. Pode ser que esse dado tenha sido embasado nos textos motivadores, o que também é um perigo, mas ele trouxe um dado do censo, e isso é importante para comprovar e para trazer força no meu argumento. Se eu trago um dado, ainda mais um dado que é conhecido, que é o censo, que é conhecido assim, qualquer um sabe, então isso traz muita força, traz muito peso para o meu texto, tá? E aí ele finaliza com dizendo que a problemática ela traz um retrocesso. Esse retrocesso vai ser resolvido na conclusão, tá? Se ele trouxe que essa problemática representa um retrocesso, ele tem que trazer a solução para esse retrocesso na conclusão, tá? Por quê? Porque nada pode ser escrito
sem ser fundamentado e explicado. Então, se eu falei que é um retrocesso, eu tenho que arrumar esse retrocesso na conclusão. Eu tenho que trazer uma proposta que seja capaz de solucionar esse retrocesso. Então, sempre que vocês colocarem esse tipo de finalização no desenvolvimento de vocês, lembrem-se que vocês vão precisar resolver esse retrocesso, vão precisar resolver essa problemática, ou então a questão que vocês trouxeram na conclusão, tá? Porque vocês não podem falar uma coisa e não argumentar a respeito, então não trazer isso na conclusão de vocês. Isso dela, ela teve que repetir o ano porque... Exatamente. Então, esses são casos que, assim, por exemplo, isso aí você viveu, eu não posso utilizar um caso que eu vivi na minha vida como argumento. Mas você pode utilizar o fato de faltarem intérpretes nas escolas, do fato de a gente não conseguir trazer esses intérpretes para todas as escolas, entende? Então, às vezes, por exemplo, no ensino público, muito raros os casos em que a gente consegue ver o intérprete, ou então alguém que ensine Libras na escola pública. Então, assim, é muito difícil a gente ver isso. E é uma coisa que você podia trazer para o texto, porque aconteceu com você. Então, aí você lembra, você fala assim, nossa, conheci a fulana que era surda e teve muito problema para se formar. E ela precisou de um intérprete na vida adulta para conseguir terminar os estudos. Nossa, então, a questão do intérprete é um problema, não ter. A gente não saber falar com esse tipo com essa minoria. A gente não saber lidar com esse tipo de realidade. Então, já é alguma coisa que eu posso utilizar dentro do meu texto. Então, quando eu falo que vocês já ouviram, já tiveram contato e sabem alguma coisa do tema, é nesse sentido, aconteceu alguma coisa na minha vida, ou então eu vi alguma coisa, eu presenciei alguma coisa, ou então eu ouvi alguma coisa, eu li sobre há muito tempo atrás, mas eu posso trazer. Então, tragam casos que são visíveis para vocês, como nesse caso, conheci uma moça, ela era surda, ela precisou de um intérprete. Pronto, trago isso para a redação. A falta de intérpretes nas escolas públicas no Brasil. Já tenho um dos meus parágrafos de desenvolvimento pronto, basicamente. O meu argumento está pronto. Ou então, a minha proposta de intervenção está pronta. O Estado precisa disponibilizar intérpretes para resolver o problema. Já tenho muita coisa pronta, entendeu? Então, nisso que eu falo para vocês, que sempre vocês têm contato com alguma coisa do tema. Vocês ou sabem do amigo de alguém que já viveu isso, então já ouviram falar, mesmo que distante, já vocês têm contato com isso. Então, assim, o Enem nunca vai colocar um tema que ninguém sabe nada, absolutamente nada daquilo, né? Igual uma vez eu fiz uma redação sobre obsolescência programada. Nunca tinha ouvido falar sobre obsolescência. Mas, a partir dos textos motivadores, a gente vai entendendo o que é, da onde que surge, o que eu posso fazer a respeito. Então, assim, às vezes a gente não lembra ou não conhece o termo, a palavra utilizada, mas a gente sabe alguma coisa do tema. Então, sempre, ele nunca vai colocar uma coisa que ninguém sabe nada a respeito. Ninguém nunca ouviu falar, ninguém nunca trabalhou, nem que seja no nicho em que o tema se insere, porque o tema ele é um recorte de alguma coisa maior. Então, a coisa maior a gente já tem que ouvir falar, pelo menos, tá? E para finalizar, todos os parágrafos do desenvolvimento têm um tópico frasal, uma síntese da ideia desenvolvida e depois a ampliação dessa ideia com as estratégias argumentativas e sempre a ideia de sequência. Até mesmo os parágrafos de desenvolvimento, eles têm começo, meio e fim. Tá? Não se esqueçam que o texto de vocês ele tem que ter começo, meio e fim no geral, e ele tem que ter começo, meio e fim em parágrafos. O texto não pode começar e não terminar. Tá? Então, a ideia tem que ser fechada dentro do parágrafo, e o parágrafo de desenvolvimento de vocês tem que ter uma conclusão, tem que ter um desfecho, ele tem que ter essa
Você tem que ler o parágrafo de desenvolvimento e conseguir entender que ele tem um começo, que é o tópico frasal, ele tem um meio, que é a minha explicação, minha argumentação, meu repertório, minha citação, alguma exemplificação, alguma coisa ele tem no meio e ele tem uma conclusão. Então, nunca se esqueçam desse esquema de que todos os parágrafos têm que ter começo, tem que ter meio e tem que ter fim. Eles têm que fechar a ideia dentro daquele parágrafo, tá? Então, mesmo que eu queira trazer causa ou consequência, a causa tem que estar finalizada no primeiro parágrafo de desenvolvimento. A consequência vai ser trabalhada mais à frente, mesmo que eu retome no parágrafo anterior, mas ela tem que estar finalizada. A minha ideia, a minha argumentação, ela tem que estar completamente finalizada dentro do primeiro parágrafo do desenvolvimento. Na mesma coisa no segundo parágrafo do desenvolvimento, certo? Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar? Próxima aula a gente vai trabalhar conclusão, tá? Nós vamos ter 2 aulas de conclusão para a gente fechar o esquema da redação como um todo. Depois a gente vai ter uma revisão de tudo isso, porque é muita coisa, é muita informação para colocar dentro de uma redação só. Então, a gente vai ter uma aula de revisão de tudo que tem que ter dentro da redação, tá? Então, não se esqueçam de fazer os esquemas, de trazer todos os pontos para dentro da redação, tá? De não esquecer de colocar conectivo. Coloca conectivo no texto, um monte, tá? Às vezes, assim, é melhor você perder 40 pontos pelo excesso do que 120 pela falta. Então, coloquem conectivos que vocês conheçam, tá? Não aqueles que vocês acham que tem uma ideia e tem outra. E tragam os repertórios que vocês saibam falar sobre e repertório de qualquer área e de qualquer ponto que vocês se lembrem e que vocês achem que caiba no texto, tá? Amanhã já tem redação para vocês escreverem. Amanhã o tema já está pronto. Então, amanhã vocês já vão poder começar a enviar as redações dessa semana, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa. Marcela, quero que você olhe minha redação antes de eu enviar. Marcela, não sei o que eu faço com essa redação. Vocês podem me enviar antes de enviar para o corretor, tá? Tanto para mim quanto para a Jaque, que a gente dá uma olhadinha antes, dá uma corrigida, lógico, né? Não a correção do corretor certinha, mas dá uma olhada antes para vocês, ver se as ideias estão certinhas, se o texto tá encaixadinho, os pontos onde eles precisavam estar, tá? Mas do mais, é isso, pessoal. Vou enviar os slides da aula de hoje lá no grupo. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês precisarem, tá? Podem me chamar e podem contar comigo, tá bom? Boa noite, até semana que vem e boa redação para vocês, tá? Bons estudos.